Olá, amados. Sejam bem-vindos nesse nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. A nossa leitura hoje é no livro de Mateus, capítulo 26, verso 36,40. Lemos a Bíblia em nome de Jesus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Palavra do Senhor. Aqui narra-nos uma história melancólica, muito triste. Era uma quinta-feira. O dia em que o céu e a terra estavam decidindo o derramamento do sangue daquele que era o único corpo santo, imaculado nesta terra. Porque até então, todos os homens que haviam nascido antes dele, ou mesmo depois deles, são sangues herdados de Adão e Eva. Jesus é o único corpo que não nasceu por uma fecundação de um casal, por isso que ele nasceu puro. É nesse sentido que o corpo dele era necessário tornar-se como um sacrifício em prol de toda a humanidade. Só que neste dia, nesta quinta-feira, sendo ele sabendo do que poderia acontecer, levou os seus discípulos ao campo de batalha, que é a oração. Ele escolheu um jardim chamado Getsemane. Getsemane é o lugar onde Jesus levou os seus discípulos para que auxiliassem ele em oração e para que eles também orassem para que não caíssem em tentação. Só que as coisas não aconteceu do jeito que Jesus queria. Jesus pediu aos seus discípulos que ficassem um pouco além, para que ele pudesse andar mais uns passos adiante e poder orar sozinho. Mas na esperança de que ali onde ele deixou os seus discípulos, os encontraria também orando. Infelizmente, a Bíblia diz, naquele mesmo momento, Jesus ficou angustiado. Ele ficou triste. Ficou amargurado. Jesus estava melancólico. Porque eu posso acreditar que já naquela quinta-feira de manhã, Jesus acordou melancólico. Não sei se tomou café da manhã naquele dia. Não sei se almoçou, sei lá. Mas só sei que a Bíblia relata que ele estava angustiado. Assim como qualquer um ser humano, quando ele sabe de algo triste que vai acontecer na sua vida,
ou se tem um diagnóstico médico, uma receita, uma resposta de um médico, a gente sabe como que a nossa moral fica. A gente fica deprimido. A gente fica triste quando a gente recebe aquele exame que a gente tinha tanta fé que não seria daquele jeito, mas quando a gente recebe a receita da mão do médico e lá está aquilo que a gente estava temendo, foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, até então, ele estava sorridente, porque haviam passado já 33 anos vivendo nessa matéria humana. Habituou-se com os seus discípulos, habituou com os seus amigos Lázaro, Marta, Maria. Habituou-se no plano material, apesar de que este plano material tão doloroso, tão difícil, mas separar-se daquelas pessoas que a gente ama é sempre difícil. Ainda que a gente tenha certeza que no país onde a gente vai é melhor do que onde a gente está a deixar, mas há sempre aquela tristeza que bate no coração de saber que a gente está deixando aqueles que a gente mais ama. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus ficou triste. Jesus ficou deprimido. Jesus ficou melancólico de saber que o dia estava chegando. Por isso levou-os até o campo da batalha, para que pelo menos o auxiliassem em oração. Só que as coisas aconteceram de maneira ao contrário. Enquanto ele estava ali, orando fervorosamente, gotejando sangue de tanto suar, de tanta ansiedade, com aquele medo, na esperança de que não estou só, os meus discípulos estão orando comigo. Mas quando ele voltava para ir ver como é que estava a ser feita a oração dos outros, ele encontrava todos eles dormindo. Coisa triste. Só que aquilo aconteceu lá, mas até hoje continua acontecendo com a gente também. Chega aquele momento que às vezes estamos angustiados. A gente liga para um amigo, um pastor, um companheiro, um auxiliador dizendo que ora para mim. Estou passando por essa situação. Pastor, ora para mim. Profeta, ora para mim. Irmãos da igreja oram para mim. Igreja, oram. E a igreja diz, amém, vamos orar. O pastor diz, amém, vamos orar. Mas na verdade o pastor, quando chega em casa, esquece. E nem se lembra da tua situação. Mas na boca eles dizem que estão a orar. Mas na verdade não estão orando. E você está ali sozinho. O pior é quando as pessoas se deparam com homens de Deus já corrompidos com o sistema desse mundo. Eu pessoalmente já passei por isso. Chegou uma época da minha vida em que eu estava passando por um momento difícil, porque eu estava perdendo a minha empresa. Tudo estava desmoronando-se. Acabava de perder uma soma maior monetária.
e tudo estava turvo, tudo estava fusco, o sol estava escurecendo-se do meu lado. Ali me lembrei de um amigo profeta. E eu liguei para ele e disse: amigo, ora para mim, porque as coisas não estão bem do meu lado. O amigo disse: prepara uma oferta simbólica, uma oferta profética, e coloca no envelope e envia para mim, e eu vou orar para você. Eu não neguei, porque eu sei que é um princípio bíblico. Os profetas sempre faziam isso na Bíblia, que quando você ia consultar um profeta, tinha que levar alguma oferta, alguma coisa. Então, é um padrão comum e normal. E eu cumpri com os princípios bíblicos. Peguei um valor de aproximadamente $200 e enviei para o homem de Deus. Infelizmente, o homem, ele esperava muito mais do que aquilo, porque ele sabia a minha posição social, ele ouvia da minha posição financeira, então ele acreditou que talvez o mínimo que ele pudesse receber seria $1.000. Só que eu apenas enviei $200. Infelizmente, a combina era de quando eu enviar, depois ligar para ele, para que ele orasse para mim através do telefone. Só que todas as vezes que eu ligava para ele, dizia que estou ocupado, vou te ligar depois. E ali passou umas 3, 4 vezes, uma semana, e nem ligou mais. E eu também já não liguei mais. Mas eu entendi que ele estava insatisfeito com o montante que eu enviei. E não sei se orou, mas a mim não orou, não ligou para mim para fazermos oração. Então, esse é um testemunho que eu dou para mostrar que o que aconteceu com Jesus também acontece conosco nos dias atuais. É triste, sim, é triste. Jesus também passou por isso. Portanto, não é necessário que guardamos rancor, saímos por ali falar mal dos homens de Deus, no Facebook, fazendo programa só para denegrir o homem de Deus. Não é necessário. Isso acontece. Jesus passou por isso. Mas Jesus não saiu denegrindo os seus discípulos, falando que os levou para orar e eles dormiram. Jesus não fez isso. Muito pelo contrário. Até Pedro, que o havia negado, até Pedro, que caiu no sono no momento mais crucial da vida dele, foi Pedro que ele escolheu para deixar a responsabilidade da igreja. Ali está. Aquele que nos negou é aquele que recebeu a responsabilidade de chefiar os outros. Eu acho que é uma lição, um legado que Jesus deixou para nós, que o rancor não vale a pena e que as circunstâncias acontecem e que essas pessoas às vezes participam nessas circunstâncias, não é porque eles são maus, mas é porque é aquilo que tem que acontecer na tua quinta-feira, antes. Aquela quinta-feira que é chamada como a véspera da sexta-feira. A véspera da sexta-feira de crucificação e de sepultamento tem uma quinta-feira antes. Então todos nós temos essa quinta-feira. Por isso não precisa guardar rancor quando as pessoas adormecem e não te auxiliaram quando você queria naquela hora. Jesus também passou por isso. Jesus foi
até os discípulos por 3 vezes suplicando: será que não podes orar comigo nem pelo menos 1 hora? Pelo menos alguns minutos? Vocês não puderam orar comigo? Você pode imaginar a angústia de Jesus, aquele que era o Deus encarnado na terra, no meio dos homens, suplicando oração para alguém. Isso significa que a oração coletiva é muito importante. Pedir oração, auxílio de oração para os outros, não é algo que estamos nos humilhando nas pessoas, não. É importante, é muito importante, porque Jesus nos ensinou isso. Engana-se você que se orgulha, que quando está num momento difícil, dizendo que vou orar sozinho, vou lutando sozinho. Você vai lutando sozinho, sim, mas o legado que Jesus nos ensinou é: chamai aos outros, entrega a sua preocupação, peça que eles orem para você também, enquanto você vai estar distante, lutando também sozinho. Mas o auxílio dos outros é necessário. Por isso, amado, não é vergonha ligar para um amigo, para um pastor, para um sacerdote, pedindo que ele ora para você. É necessário, amado. Mesmo que você já havia pedido uma primeira vez e ele não orou para você, não teve tempo, mas isso não é motivo de você desistir e achar que ele é mau. Não. Pode ser que aquela vez que você pediu, pode ser que ele também estava com outros problemas. Pode ser que ele também estava com sono, assim como Pedro, André, João estavam com sono, estavam cansados, fatigados, porque aquela quinta-feira foi pesado para eles, porque eles ouviam da boca do próprio Mestre que a hora está chegando, que o Filho do Homem vai se entregar. Provavelmente eles já estavam abatidos moralmente. Você pode imaginar você num hospital cuidando do seu amigo e você sabe da realidade que vai acontecer nele, porque o médico já falou para você o que vai acontecer. Então provavelmente Pedro, André, João já sabiam do que vai acontecer. Então eles já estavam abatidos, estavam cansados, fatigados. Por isso que naquelas horas, de modo nenhum aguentaram mais suportar alguns minutos de joelhos e caíram cansados. E quando você vê numa vigia de igreja, num momento de oração, num culto, alguém te ver dormindo, caindo no sono, não pensa que ele está endemoniado conforme muitos pensam, não. Acusando os outros de feiticeiro porque está dormindo na igreja, não é justo. Imagina Pedro, João e Tiago, que estavam ao lado do Criador do céu e da terra, mas também caíram no sono. Isto significa que o corpo físico tem as suas regras, tem as suas leis. E quando chega a hora do cansaço, a parte física cobra. Por mais que a parte espiritual esteja forte para fazer, mas quando se trata de algo físico, o físico cobra. Por isso que eles dormiram. Por isso nas vigias tem pessoas que dormem. Nos cultos tem pessoas que dormem. Mas não quer dizer que essas pessoas que dormem nos cultos são negligentes, ou porque são amaldiçoados, ou porque são pessoas que não querem Deus, conforme alguns inventam. Não. Você não sabe. Às vezes toda noite ele ficou amamentando a criança e de manhã tinha que vir no culto. Claro que em alguns momentos, por mais que a pregação estiver boa,
ela pode cair no sono, mas não significa que ela está endemoniada. Na vigia, também a mesma coisa. Às vezes o homem trabalhou durante todo o dia, mas de noite lembrou-se que tem que ir na vigia. E mesmo estando cansado com todo o trabalho durante o dia, a pessoa foi na vigia, mas chegando lá, o corpo cobra e a pessoa começa dormindo, caindo ao sono. Mas isso não significa que a pessoa está endemoniada. Não gasta seu tempo fofocando, expulsando o demônio na pessoa. É o físico cobrando. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Por isso, você que me escuta neste momento, abraça essa palavra em nome de Jesus. Todos nós temos uma quinta-feira melancólica, uma quinta-feira triste, uma quinta-feira de subir em Getsemane. A conclusão é: não devemos guardar rancor quando as pessoas não nos auxiliaram naquela hora que nós queríamos. Se ele não auxiliou naquele momento, pode ser que em outros momentos vai nos auxiliar. Por isso é inútil guardar rancor. É inútil guardar rancor. Devemos seguir o legado de Jesus, que colocou Pedro na posição mais alta entre os apóstolos, mesmo após a traição, de ter negado ele e de ter dormido no momento em que Jesus suplicou a oração. Essa é a minha mensagem. Essa é a mensagem que Deus me inspirou hoje para você nesse nosso e vosso programa Hora Pôr do Sol. Maranata, Maranata, Maranata.